noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir, veja os destaques. Moçambique sucede à Tanzânia na presidência rotativa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Retomam os serviços de emissão de bilhetes de identidade após 4 meses de paralisação devido ao estado de emergência. O Ministério da Saúde lança a associação que visa angariar fundos para o combate à malária. E vamos atualizar as notícias. Moçambique sucede à Tanzânia na presidência rotativa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Assim sendo, Filipe Nyusi passa a ser o presidente da SADC. Na sua tomada de posse como presidente da SADC, na 40ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo, que esta segunda-feira arrancou em Maputo, Filipe Nyusi promete desenvolver esforços com vista a prosseguir com o trabalho do seu antecessor, visando vencer os múltiplos desafios que o Bloco enfrenta. Agradeço pela honra e confiança depositada no nosso país de acolher a Cimeira e assumir a presidência rotativa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral em meio a múltiplos desafios que assolam os nossos países e o mundo em geral. A nossa região manteve a coesão e o foco no alcance dos seus objetivos, o que se deveu ao pragmatismo e perspicácia com que o meu irmão, Sua Excelência John Pombe Joseph Magufuli, presidente cessante e presidente da República Unida da Tanzânia, conduziu a SADC. Nyusi, dirigindo-se como presidente da SADC, instou os Estados-membros a unir esforços para o alcance dos objetivos da organização em prol do desenvolvimento. Perante todos vós, aceito o mandato de presidente em exercício da SADC, que acaba de me ser confiado nesta memorável 40ª sessão da ordinária da nossa Cimeira Virtual, com muita humildade, mas com elevado sentido de responsabilidade e de missão. O povo moçambicano é por natureza resiliente e trabalhador. Por isso, comprometemos-nos a cumprir esta missão com abnegação e para o seu sucesso contamos com o apoio de cada um dos Estados-membros. O novo timoneiro do Bloco Regional espera que a Cimeira seja capaz de traçar estratégias que impulsionem o desenvolvimento da comunidade. Hoje, numa realidade, as etapas desse desenvolvimento são bem plasmadas na nossa bússola, que é o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional. Reitero o enorme prazer de vos acolher virtualmente nesta 40ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC. Estamos confiantes de que o conjunto de decisões que sairão desta Cimeira impulsionarão a nossa organização para novos patamares no futuro partilhado de prosperidade e bem-estar, pelo qual o povo, os nossos povos, sempre lutaram. Importa sublinhar que Filipe Nyusi vai presidir o Bloco Regional no mandato de 1 ano. E ainda sobre a 40ª Cimeira Ordinária da SADC, Filipe Nyusi instou aos chefes de Estado e de Governos, membros da organização, a encarar os desafios que os respectivos países enfrentam como oportunidades para se autofortalecer. Uma notícia para acompanhar ainda neste jornal. A polícia em Sofala ainda não tem pistas do paradeiro do empresário Rajiv Nitin, do Grupo Formosa, raptado sábado na cidade da Beira por 4 indivíduos munidos com armas de fogo. Passavam alguns minutos das 18 horas de sábado quando Rajiv Nitin foi sequestrado naquele canto desta avenida, aqui no bairro do Maquinino, na cidade da Beira, por 4 indivíduos que se faziam transportar numa viatura Toyota Ratzi.
rato cinzento. O rato disparou aqui, aqueles moços saíram, eram um condutor, outros estavam fora. Aqueles dois começaram a passear aqui, a comandar esses guardas aqui. A perguntar guardas e depois, quando aquele senhor tem a mania de pegar o carro, estacionar ali na loja deles para sair e ir para o prédio. Ele, a vira, estava ele, a esposa, mais um primo deles. Foi aí que ele foi interpelado por esses dois moços, começaram a pegar o senhor e a esposa começou a gritar socorro, socorro, pensou que fosse ladrão. E daí um deles tirou arma, deu 2 tiros para cima, pegou aquele moço, colocaram no carro e foram. Este tipo de crimes tem estado a ser recorrente na província de Sofala e o analista Wilker Dias, que junta-se a nós nesta peça de reportagem, é de opinião que esta situação pode retrair o investimento e a economia desta parcela do país. Exatamente. Com esses últimos acontecimentos, não só aqui na província de Sofala, mas concretamente na cidade da Beira, eu acredito que poderá retrair ainda mais aquilo que é o investimento econômico a nível do empresariado local. Temos o caso em Maputo, que aconteceu da saída do país do influente empresário Rizwana, que abandonou o país neste caso, e temos também, podemos ter situações do género a vivenciarmos aqui na nossa província de Sofala, caso a situação não melhore. Portanto, eu exorto que haja um papel mais atuante por parte dos nossos serviços de inteligência. Acredito eu que deve haver uma maior ação no que tange ao rastreio dos mandantes, para que se apure de fato quem são os mandantes através dos nossos serviços de inteligência. Para que se apure, porque desde que a onda de sequestros começou, ainda praticamente não há nenhuma informação sobre os mandantes desses vários tipos de atrocidades que têm assolado a província de Sofala, mas também as outras capitais provinciais ao longo do país. Nesta senda, o porta-voz da corporação a nível da província de Sofala, Daniel Makwakwa, está seguro de que tudo será feito para esclarecer o caso. Diligências estão em curso envolvendo a PRM e ainda o CERNIC, visando o esclarecimento deste caso, esclarecimento que passará necessariamente na localização da vítima, dos autores e posterior localização. E mais, que é a apreensão desta viatura, incluindo a arma de fogo que terão usado para a comissão deste crime. Daniel Madiriz, TV Sucesso, Cidade da Beira. Foram detidos 2 jovens na posse de heroína na cidade de Chimoio, província de Manica. São jovens com a idade compreendida entre 22 a 23 anos que decidiram deixar tudo para se dedicar no consumo de drogas e, diga-se, a considerada mais pesada. Estes jovens estão detidos na primeira esquadra em Chimoio e que na sua posse foi apreendida esta heroína. Os indiciados confirmam serem consumidores. Onde vendem drogas. O que você estava fazendo na casa? Na casa eu estava a consumir a droga. Uns 2 meses. Além de heroína, o que mais consome? Cigarro. Eu estou há 1 mês e algumas semanas. Onde é que adquire? Temos comprado. Aonde? Com alguém, né? Com pessoas que vendem também. Agora como é para que finalidade? Para a polícia é mais um grupo fora do jogo, mas acreditam que ainda há muito por fazer para acabar com a rede de venda de drogas. Trabalho operativo em curso aqui na província de Manica, com vista a combater de forma cerrada os casos de tráfico, venda e consumo de drogas. A polícia deteve 2 cidadãos indiciados na venda e consumo de drogas. Na posse destes, foi apreendida uma quantidade significativa de droga do tipo heroína e algumas seringas que eram por eles usados durante o consumo dessas drogas. Nesse momento, trabalhos estão em curso com vista a aferir a origem da mesma, não só como identificar, neutralizar e responsabilizar criminalmente os elementos integrantes desse grupo, combatendo de forma cerrada. Nos próximos dias, espera-se a legalização ou não da prisão. O provedor de Justiça, Isaac Xande, diz que, entre outros fatores, os ataques em Cabo Delgado têm colocado em causa os direitos humanos no país. A opção política é o princípio estruturante que deve orientar a atuação de qualquer Estado à luz do direito internacional.
Xande falava esta segunda-feira durante o lançamento do processo de auscultação e recolha de informação para a elaboração do relatório do Mecanismo de Revisão Periódica Universal, que junta representantes de governo e organizações da sociedade civil. Reconhecemos a complexa situação que o país vive em matéria de direitos humanos, decorrente de várias vicissitudes, nomeadamente a crise económica que atravessamos, por um lado, e por outro, os ataques armados perpetrados pelos insurgentes na setentrional província de Cabo Delgado e pela autoproclamada Junta Militar da Renamo, no centro do país, cujo impacto na realização dos direitos fundamentais, como são os casos de direito à educação e à saúde, é catastrófico. No contexto de violência extrema que se vive nestas regiões do país, não tenhamos dúvidas, a efetividade dos direitos humanos é seriamente ameaçada e posta em causa. Assim, devemos juntar-nos aos demais moçambicanos e aos amigos de Moçambique para denunciar o assassinato bárbaro e brutal de populações civis indefesas, que já causou, como já foi referenciado, centenas de mortes e mais de 250 mil deslocados internos. A recolha de informação que nos propomos realizar para a elaboração do relatório de Moçambique ao terceiro ciclo do Mecanismo de Revisão Periódica Universal deverá ser efetuada tendo em conta esta diversa e complexa realidade nacional, para que o relatório reflita integralmente as condicionantes internas e externas para a plena efetivação dos direitos humanos em Moçambique. Na mesma ocasião, a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, apelou aos envolvidos para refletirem em torno da revisão. A revisão periódica universal é, sem dúvida, uma conquista democrática das nações e um instrumento de defesa e promoção de direitos humanos no âmbito internacional, merecendo, por isso, todo o nosso apoio. Este exercício permitiu-nos visualizar uma implementação intermédia positiva, sendo a destacar a elaboração de um quadro legislativo visando prevenir e combater a corrupção, operacionalizar as medidas e penas alternativas à pena de prisão, garantir um direito sucessório justo, prevenir e combater uniões prematuras, prevenir que as alunas grávidas em idade escolar sejam obrigadas a frequentar o curso noturno, bem como a submissão à Assembleia da República para a apreciação de outros importantes instrumentos legais, nomeadamente a proposta da Lei sobre a recuperação e gestão de ativos. Refira-se que o processo de auscultação, que hoje inicia, irá culminar com a produção de um relatório sobre a situação dos direitos humanos no país. Os serviços de emissão de bilhetes de identidade retomam de forma gradual em todo o país, depois de 4 meses de paralisação devido ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. A informação foi avançada esta segunda-feira em Maputo, na conferência de imprensa conjunta da Direção Nacional de Identificação Civil e o Serviço Nacional de Imigração. Na ocasião, o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, Alberto Sumana, diz que a retoma será feita de forma faseada, visto que algumas províncias ainda não reúnem condições para o efeito. Não vamos retomar em todo o território nacional, por exemplo, com a exceção de Nampula, que questões organizacionais ainda está-se a preparar para esta atividade. E queremos acreditar que até quarta-feira Nampula vai estar em ação. Ao nível da Zona Sul, incluindo a província de Manica, vamos arrancar também, incluindo todos os seus distritos. Enquanto em algumas províncias, os distritos da Zona Centro e Norte, não vamos poder arrancar nesta fase, mas a partir de segunda-feira estamos a criar condições para que todos possam ter acesso ao serviço de identificação civil. Outro serviço que retomou esta segunda-feira
é a emissão de passaportes e vistos de entrada para cidadãos de nacionalidade estrangeira, segundo o porta-voz do Serviço Nacional de Imigração, Celestino Massinha. Retoma hoje o serviço de emissão e renovação de documentos de identificação para residência para cidadãos estrangeiros, mais comumente conhecido por DIR, e vistos temporários. Isso significa que, nesta primeira fase, esta reabertura, esta retomada, não inclui a emissão regular do passaporte para nacionais. O passaporte para nacionais poderá ser emitido em casos excepcionais, autorizados pelo Ministro do Interior. A emissão regular de que estamos a falar agora é do documento de identificação e residência para estrangeiros e vistos temporários. Sumbana apela à população para que se dirija à Direção Nacional de Identificação Civil, se for um assunto pertinente a tratar. Nesta primeira fase, nós estamos a trabalhar naturalmente observando todas as medidas recomendadas à luz deste dispositivo legal, mas queríamos, acima de tudo, apelarmos ao bom senso de todos nós. Como sabem, os documentos de identificação vão até dia 30 de setembro, a sua validade, e por via disso queríamos apelar a que as pessoas aproximem os nossos balcões, aqueles que na verdade precisam de trocar o seu bilhete de identidade. Importa sublinhar que a emissão regular de passaportes para cidadãos nacionais ainda encontra-se suspensa, excepto para casos pertinentes e urgentes. O Ministério da Saúde lançou hoje a associação que visa angariar fundos para o combate à malária em todo o país. O lançamento teve lugar no Ministério da Saúde e foi presidido pelo ministro do Pelouro, onde estiveram presentes os parceiros que se juntaram à causa. Falando em representação da ALMA, Gabriel Júnior referiu que a iniciativa tem como objetivo mobilizar fundos para assistência aos programas de combate à malária. O que nós trazemos para Moçambique é exatamente advocar. Nós somos uma organização que trabalha em parceria com o Ministério da Saúde, o governo dos países, neste caso de Moçambique, para ajudar para que possamos caminhar para eliminar esta que é a doença que afeta a todos os moçambicanos. E a ALMA participou para apoiar na criação da Associação para o Fundo da Malária, que vai ser um movimento interno, onde integra o setor público, o setor privado, a sociedade civil, para que eles, o país como Moçambique, junte recursos também e todos se juntem para combater a malária. Então, a comunidade tem que se envolver para nós combatermos juntos a malária. Já a diretora nacional de saúde pública, Rosa Marlene, afirmou que para o sucesso desta iniciativa, a imperiosa participação de todos os setores da sociedade. O sucesso depende do nosso empenho, nosso empenho depende dos parceiros desta iniciativa, que de facto tem que advocar. Cada um dos parceiros tem que advocar, mostrar que, apesar de todos os problemas que a gente tem, apesar de todas as adversidades de saúde sociais que possam existir, a malária continua sendo o primeiro problema de saúde pública. A existência de outros problemas, se nós não conseguirmos controlar a malária, pode agravar digamos que o comportamento da malária, aumentando o surgimento de mais casos do que aquilo que nós temos. Intervindo na ocasião, a representante da Organização Mundial da Saúde destacou que a mobilização de parceiros para abraçarem a causa constitui uma das prioridades. Eu penso que vai ser mobilizar as pessoas, né? Mobilizar, porque o objetivo deles é conseguir mobilizar fundos adicionais. Agora tem que mobilizar parceiros adicionais, principalmente o setor privado, a sociedade civil e indivíduos que queiram contribuir para a malária, porque há um problema realmente de falta de recursos para fazer tudo o que é necessário.
Durante a cerimónia, foi assinado o termo de compromisso para o Fundo da Malária. E passamos para a notícia sobre a 40ª Cimeira Ordinária da SADC, que tem como presidente Filipe Nyusi, que acabou de tomar posse esta tarde. O chefe do Estado instou aos chefes de Estado e de governos membros da organização a encarar os desafios que os respectivos países enfrentam como oportunidades para se fortalecerem. Nestas 4 décadas da nossa história, inúmeros foram os progressos alcançados nos vários domínios, dos quais podemos destacar a prevalência de um ambiente de relativa paz e estabilidade nos nossos países, a zona de comércio livre, o processo de industrialização e a manutenção de valores de governação democrática são progressos de que nos devemos orgulhar, porque foram alcançados num quadro de imensos desafios, as de mudanças climáticas, a crise econômica e financeira, o crime organizado transnacional, extremismo e terrorismo, a que se juntaram doenças endêmicas tais como a malária, cólera, o HIV-Sida, ébola, entre outras. Devemos continuar determinados a olhar para todos estes desafios como oportunidades para nos fortalecermos como países e, acima de tudo, como região e garantir que a nossa história de comunidade seja o orgulho dos nossos povos. A nossa agenda de desenvolvimento é indissociável aos objetivos estratégicos da integração econômica mais profunda, que consiste na formação de um bloco regional que se manifeste numa zona de comércio livre efetiva e que caminhe progressivamente para uma união aduaneira e um mercado comum. Vamos a outras notícias. Uma semana depois da TV Sucesso ter reportado esquemas de roubos constantes de combustíveis que estavam a prejudicar operadores das bombas em Mussurize, na província de Manica, o problema já está solucionado. Um dos operadores que vendia combustível roubado já foi sancionado. Era um esquema que poderia levar muitos operadores de bombas de combustível no distrito de Mussurize a declararem falência por culpa de um operador que supostamente vendia combustível roubado a preço abaixo do recomendado pelo Ministério de Recursos Minerais e Energia. Cansados de prejuízos, os operadores decidiram falar à imprensa e uma semana depois da TV Sucesso ter publicado o caso, eis que uma equipa da Direção Provincial de Infraestrutura deslocou-se ao terreno e acabou por resolver o problema. Primeiro tenho que agradecer ao governo que interviu para o nosso negócio andar bem. Porque antes disso, perdemos muito dinheiro. Se agora na bomba de Chaiva o preço já está melhor. Também os clientes já estão a começar a chegar para comprar combustível. Porque também a esmadeira já está no número preço. Mas atrás de 3 meses já. Apesar de reconhecerem que o problema já foi resolvido, estes pedem para que as autoridades governamentais continuem a fiscalizar a atividade. Gostaríamos que a China também não pode ficar a ele. Devem vir fazer auditoria às pessoas que vendiam preço baixo, embora que foram descobertos, e sendo passadas multas a essas pessoas. Publicar na televisão que fomos no sítio X, encontramos isso, e as pessoas estão sendo tomadas medidas dessa forma, não ficar no silêncio. É o final feliz de quem por muito queixava-se de prejuízos. Mais de 700 famílias reassentadas na localidade de Kateme, na cidade de Mussurize, de Moatize, província de Sofala, pela empresa Val Moçambique, clamam por casas condignas para habitação. Há também divergências entre famílias, porque umas foram beneficiadas que as outras. São famílias da localidade de Kateme, posto administrativo de Cambula de Sissi, na cidade de Moatize, província de Tete, deslocadas das áreas concessionárias à indústria extrativa de carvão mineral, a Val Moçambique. Algumas famílias ouvidas pela equipe da TV Sucesso afirmam que vivem em tensão de medo, tendo em conta as casas não estão em condições favoráveis
para a habitação, colocando em risco em suas vidas. A casa mesmo está muito rachada, é uma casa reabilitada mesmo, mas mesmo assim vivemos em risco. Quando aparece chuva, começa já a tremer, então a gente vivemos com medo mesmo daquilo de que a casa em qualquer momento pode nos cair. A Vale Moçambique, assim como o governo, colocou a todos os reassentamentos na lata do lixo, porque nós estamos a ser considerados. Neste momento nós precisamos o dinheiro para a construção de novas casas, ou não. Eles devem nos construir novas casas, porque essas casas são totalmente armadilha. Eles alegam de dizer que reabilitaram essas casas. Só vão dar dinheiro de manutenção, porque esse assunto está a vir com muita poeira. Eles devem seguir segundo o que os proprietários querem, porque eles falaram de querer uma casa nova ao lado ou não, é que indemnizem. A pessoa vai fazer sozinho a casa. Curiosamente, Daniel Zimba teria participado na construção das referidas casas e, na altura, alertou a construtora que a construção não era eficaz. Quando cheguei aqui, vi as casas muito diferentes com as casas que eu conheço. As casas não tinham alicerce, não tinha pilares, nem viga coroamento. Eu levantava blocos assim, logo estava a cair. Eu perguntei, esses blocos aqui não vai segurar nada as casas. Eu perguntei também, sou engenheiro, mas essa planta vem de onde? Aqui em Moçambique não existe. Fiquei alguns tempos, solicitou-me, anda aqui, num lugar assim. Eu disse, olha, você não pode continuar a perguntar esta pergunta, senão você vai perder emprego. O braço de ferro entre os moradores de Cateme e a empresa mineira já é de longa data e é de conhecimento do governo local. Os mesmos pedem a intervenção de quem do direito para resolver o problema no mais rápido possível. Se houvesse terremoto de terra, muito bem sei que muita gente teria morrido. Aqui em Cateme, que governo nós temos? Será que este governo é esse nosso governo que nós temos? Ou outro tipo de governo? Por que está a deixar a Vale passear a sua classe sem intervenção do governo? Muito perigo para nós, porque aqui também não aparece ventania como outras províncias. Aqui poderíamos acabar de morrer, porque essas casas não têm recuperação. Fizemos o documento, vamos lá tentar, já tentamos muito, mas vamos sempre tentar entregar os documentos para pedir esclarecimento eles como podem fazer. Eu não sei se temos alguém de direito que pode intervir este assunto, porque já estamos a ver que não é da nossa capacidade. E quando vamos também, criamos uma comissão dos moradores. E esses homens da comissão, quando foram lá interagir perante o governo, chegado neste momento também, essa informação de manutenção, fomos ouvir com a senhora, excelentíssima senhora administradora, e que disse claramente que não, a Vale não vai pagar por completo, porque dizem que já reabilitaram essas casas. Refere-se que as famílias reassentadas em Cateme vivem em casas naquelas condições há mais de 10 anos. As desavenças entre a empresa Vale Moçambique e as famílias reassentadas acontecem na cidade de Moatize, na província de Tete, e não de Sofala. E Horácio Carimba, presidente da Comissão Local de Cateme, afirma que o diálogo entre a mineradora, o governo local e as famílias reassentadas não foi satisfatório. Nessa situação, a explicação que eu recebi com a empresa então, e o governo distrital, abaixo da tabela a dizer que a empresa já não tem fundo, até foi pedir empréstimo outro lado, outro país, para pelo menos dar à comunidade neste valor abaixo mencionado, porque a empresa mesmo está a pensar, ver que por uma outra coisa, lá na comunidade de Cateme, então a empresa passou uma reabilitação de umas casas mais avançadas. Então, sabe bem, aí dentro daquelas casas, então tem poucas casas que não sofreram reabilitação. E por isso a empresa hoje não tem ver de voltar, pagar o valor, aquela tabela que passou no outro lado para a reabilitação. Tem que estar abaixo da reabilitação, porque já é um valor mínimo para... Foram satisfeitos a vossa inquietação ou não? Não foi satisfeito. Eu lá logo, quando me mostraram a tabela, então não fiquei ciente e desisti no diálogo, porque é um assunto que a gente vinha interagir meses atrás, ou anos atrás, não vinha dizer isso. Então chegou o momento de passar o pagamento daqueles valores, que já muda o processo a dizer que então já vai se receber a tabela mínima, porque aquelas casas sofreram reabilitação.
Agricultores do distrito de Niquadala, na província da Zambésia, preocupados com a devastação de diversas culturas pela praga do funil de milho. Até o momento, mais de 20 hectares de produtos diversos foram afetados pela praga. A preocupação foi manifestada este sábado pelos produtores da localidade de Munhona, no distrito de Niquadala, que destacaram a soma de enormes prejuízos causados pela lagarta do funil de milho. No repolho, atinge couve, trouxida, são as mesmas pragas também, porque esses requerem constantemente medicamento a pulverizar, sim. Mas enquanto pimenta não é constante, só murcha, sim. Pimenta, a doença basicamente é de murcha. Mesmo pondo água intensa, mesmo pondo normal, ela tem sempre plano de murchar, não sei. Que tipo de doença que elas apanham, não sei. Sobre o assunto de funil do milho, já está a ser ameaçado. E uma parte também de pimenta está sofrendo uma doença que é preciso uma intervenção de medicamento que é chamado Magozobe, que localmente para adquirir aqui no Liquar, mesmo no Niquadala, em Quelmane. Chegamos há 2, 3 semanas no Matoel Comercial, já agora não tem. Mas o pimenta já está caindo folha, sobre questão de tomate, tem problema dessa doença. Face à situação, a diretora do Serviço Distrital de Atividades Econômicas em Niquadala, Isélia Sabão, disse na ocasião que já decorrem trabalhos visando a mitigação do problema que afeta a comunidade. Mas estamos a fazer uma intervenção em relação a pesticida ou pulverização. Já conseguimos pulverizar uns 0,3 hectares de produção de hortícolas, e agora, na segunda-feira, vão entrar o extensionista para intervir ou ajudar o produtor nessa situação de pragas. Neste momento estamos com 1,5 hectares, quase 1,5 hectares, estamos aqui com este onde nós estamos é um quarto. E temos também num outro povoado de direção provincial, quase nos finais, uns 3 litros de macazambe, e é esse que estamos a tentar tratar ajudar os nossos produtores. Só no presente ano, mais de 20 hectares de culturas diversas foram afetados por pragas na Zambésia. E obrigada pela audiência. Nós voltamos a ver amanhã às 19h50. Até lá, boa noite e boa semana.